vou abrir a minha Bíblia aqui, em Atos 9, eu vou ler do 36 até o 41. Eu amei esse tema, porque a gente está precisando repensar a nossa vida. A gente está precisando parar para ressignificar. Ressignificar é dar um significado novo, não é? Ressignificar não é mudar a história, não é mudar o passado, mas é olhar para ele com um olhar mais maduro. É dar um sentido novo para ele. E a história aqui de Atos 9, aqui fala sobre Dorcas. E Dorcas vai ajudar a gente a ressignificar a nossa história em vários sentidos. Quando eu li a história, a vida e a morte de Dorcas, eu falei assim, nossa, tanto a vida quanto a morte nos ajuda a ressignificar a nossa vida. E eu quero ler aqui para você. Vamos ler, gente. Ressurreição de Dorcas. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome esse que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que ela fazia. E aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar de pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. A vida e a morte de Dorcas, ela diz muito sobre ressignificar histórias. Gente, falar da morte é um negócio assim que às vezes a gente foge, né? É difícil falar da morte e a gente nem gosta de falar dela. Mas sabe uma coisa que eu entendo? Quando a gente não pensa na morte, a gente também não valoriza a vida. Pensar na morte não é uma tragédia, não. Pensar na morte é ter consciência da realidade. Porque todo mundo aqui vai morrer. Certo? E eu não estou lançando nenhuma palavra de maldição para a sua vida. Eu só estou dizendo, nós vamos morrer. Você pensa nisso? A gente vai morrer. E se a gente não pensa, a gente não ressignifica a nossa vida. A gente vai levando até uma hora que não dá mais tempo de ressignificar. Então eu espero que hoje, porque quando Deus me deu essa palavra, Ele me chamou muita atenção. Eu lembrei de uma vez, eu passei uma época, alguns anos atrás, eu fazia muitas palestras em plataformas da Petrobras. Então eu viajava 1 hora de helicóptero lá no meio do oceano. Ficava 2, 3 dias nas plataformas. E foram experiências assim incríveis que eu tive. E uma delas, no meio da viagem, 30 minutos mar adentro, eu percebi uma movimentação diferente. Não era movimentação, mas as pessoas começaram a ficar muito preocupadas. Eu era a única mulher no helicóptero. Tinham vários funcionários da Petrobras. E aí eles começaram a olhar um para o outro com a cara meio assustada. A gente não podia conversar, o barulho era muito grande, não é? E eu perguntei, fiz um sinal assim: o que está acontecendo? E aí o cara fez um sinal que não se faz um sinal desse quando você está dentro de uma aeronave. Ele fez assim, ó. Dentro de uma aeronave, querido, você fazer isso e falar bomba, é 2 coisas, você infarta metade do povo que está ali. E eu quase infartei. Quando ele fez isso, eu falei, acabou, misericórdia. Aí eu tentei olhar para o piloto e o copiloto para ver o que estava acontecendo. Mas esses caras são tão preparados para controlar a emoção que eu fico curiosa demais como eles conseguem. Eu olhei para eles, estavam serenos. Eles são capazes de falar para a gente: senhoras e senhores, 1 minuto para uma oração antes que a aeronave exploda no chão. Com aquele tom sereno e suave. Eles conversavam como se eles estivessem falando de um filósofo
Deus, quando é que eu vou descobrir? A luzinha começou a acender a luz e apagar, e piscar a luz no painel. Aí, ele deu a volta. Quando deu a volta, eu falei, realmente, está com defeito. Só que já tinha meia hora de viagem. Quem garante que a aeronave ia seguir e voltar meia hora? Aquela hora, querido, foi a hora de eu repensar a minha vida. Não tem hora para você repensar a vida do que quando você está à beira da morte. É ou não é, gente? Essa é a hora que você para e pensa em tudo. Eu falei, Jesus, eu queria educar meus filhos. Eles eram pequenininhos, eles eram crianças na época. Se fosse hoje, eu falaria, Jesus, me deixa cuidar dos netos. A gente sempre vai achar um jeito para pedir mais tempo, entendeu? Mas na época eu falei, só quero cuidar dos meus filhos, entendeu? Criar eles. Agora que eles cresceram, eu vou pedir para os netos. Não vou parar de pedir, não. Mas eu comecei a pensar. E sabe, uma das coisas que me fez mais pensar foi qual era o estilo de vida que eu tinha levado. E é isso que eu queria, a primeira coisa que eu queria falar com você, para você ressignificar hoje. Como é que você tem vivido? Qual o estilo de vida que você tem vivido? Você tem feito a sua vida valer a pena? Porque foi isso que eu pensei. Será que esse tempo que eu vivi até hoje eu fiz valer a pena? O que foi que eu fiz e principalmente o que foi que eu deixei de fazer? Ô gente, quando a gente faz uma coisa errada, quando a gente comete um erro, eu sei que não é legal. Eu sei que a gente tem que olhar a vida da gente, planejar para a gente errar o menos possível. Mas quando você faz uma coisa e comete um erro, o mínimo que acontece é você poder aprender com aquela experiência e crescer e não errar mais. É ou não é? Agora, e quando você não faz? Quando você não faz, você abriu mão da sua possibilidade de agir, da responsabilidade, você se acomodou e você não tem nem do que se arrepender, nem o que aprender, porque você não fez. Então, não fazer uma coisa, não agir, não se prontificar por medo, por insegurança, por qualquer coisa que seja o seu motivo, mas o não fazer vai doer muito quando a gente estiver à beira da morte. Olhar para trás e falar assim, nossa, se eu não tivesse medo, o que eu teria feito? Se eu não tivesse tanta preocupação com o que os outros vão dizer, o que eu teria feito? Se eu não fosse uma pessoa tão acomodada, o que eu teria feito? E eu comecei a pensar em tudo isso. E muita coisa me veio em mente, e quando nós descemos, graças a Deus, conseguimos pousar, lógico que eu estou aqui agora, né, gente? Às vezes eu ouço histórias assim, que a pessoa, meu pai às vezes conta história para mim de coisas, risco de vida que ele passou, e eu me vejo assim, meu Deus, será que ele sobreviveu? E eu paro, mas ele está aqui agora. Então, a gente desceu e na hora de entrar em outra aeronave, ninguém queria entrar. E aí ficou todo mundo olhando e ninguém dava um passo. E eu parei e falei assim, eu preciso desse trabalho. Se eu não entrar agora, não entro nunca mais. E tinham 8 funcionários, 8 homens esperando. Ninguém dava o primeiro passo. Aí eu falei assim, lá vou eu, né? Entrei na aeronave. Eles ficaram com vergonha entrando atrás. Sério? E aí deu tudo certo até agora. Mas, gente, quando a gente para pensar que a nossa vida é finita, a gente avalia cada instante da vida da gente. E você faz com que aquele tempo que você esteja vivendo seja um tempo proveitoso. Porque tem coisas que a gente se acostuma com ela e a gente não dá valor. Às vezes você pode ter uma mesinha de canto do lado da sua cama. Que parece agora que a gente não pode chamar aquilo que chamava antes. Eu tenho até medo de conversar, gente, hoje. Eu tenho medo hoje de falar, porque parece que tem umas 40 palavras que é proibida, né? Elas não têm mais o significado que elas tinham antes. Então você tem que começar a parar para avaliar, porque eu às vezes falo algumas coisas, as pessoas vão lá na internet, não pode falar isso, porque isso significa aquilo. Eu falo, gente, a vida inteira significou outra coisa. Então parece que até aquele armáriozinho que tem do lado, você não pode chamar ele do que chamava antes. Que eu nem vou falar o que é, porque vai que vão me denunciar porque eu estou falando, chamando. Enfim. Mas se você tem aquilo ali, você joga a tua chave, você coloca as coisas com o tempo que você se acostuma tanto que você não valoriza mais. O dia que tirar, você vai falar, como isso aqui era importante para mim. E é assim a vida da gente. Você só valoriza depois que você tem o sinal da perda.
primeira coisa que você fizesse hoje é pensar assim: eu vou morrer. Eu não sei quando, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, mas vai chegar. Então eu preciso fazer valer a pena. Quando eu era jovem, gente, isso significa que a minha memória é boa, porque já tem um bom tempo isso, e eu me lembro assim nitidamente. Quando eu era jovem, eu lembro de uma história que foi muito marcante para mim. 2 jovens também, músicos daquela época. Uma moça e um rapaz. Ela era mais famosa e conhecida que ele. E os dois foram numa cartomante. E a cartomante disse para ele que ele morreria em 6 meses. Eles eram amigos. Disse que ele morreria em 6 meses. Naqueles 6 meses, ele pensou: eu tenho 6 meses para fazer o que eu vim fazer aqui. Eu vim para fazer minha música ser conhecida. E ele trabalhou muito. Em 6 meses ele estourou e ficou conhecido pelo país inteiro e fora do país. Vou dizer o nome. Mas ele cresceu. Ele despontou. Ele fez aquilo que ele entendeu que ele veio fazer. 6 meses depois, ela morreu de overdose. Não foi ele. Sabe o que isso me faz pensar? Você tem consciência do fim, você aproveita cada instante. Quando você não tem consciência do fim, você leva a vida de qualquer jeito. Ele, por consciência, fez aquilo que precisava fazer. Ela não tinha consciência disso, jogou a vida fora. Me entendeu? Então, o que Deus espera é que a gente entenda que a vida é um presente. Ela não é qualquer coisa. É uma oportunidade que Deus deu para você, e a gente precisa pegar esse presente e usar ele da melhor maneira possível e fazer dele uma coisa muito especial e não jogar os minutos da vida da gente fora. Amém, gente? Amém. Então, vamos entender que essa consciência não é um drama. Essa consciência é a realidade e a gente precisa ressignificar isso. Outra coisa que Dorca me ensina é a identidade de Dorca. Dorca foi chamada de discípula, certo? Foi a única mulher no Novo Testamento chamada de discípula. Gente, isso é poderoso, não é não? A única mulher chamada de discípula. E ela foi chamada de discípula na palavra de Deus. Isso significa que ela foi reconhecida por Deus. Como você e eu somos reconhecidos nessa terra? E eu não estou falando de reconhecimento no Instagram, eu não estou falando de reconhecimento pelos nossos títulos, pelo nosso conhecimento, pelo que a gente sabe. Eu estou falando o que a gente é para Deus. Você tem noção do que você é para Deus? O que você é para Deus está muito ligado ao que você faz para Deus. Só que esse fazer para Deus não é que a sua obra abre as portas do céu. Porque tem gente que pensa que se ele fizer muito, ele vai ganhar a eternidade. Se ele fizer, se for comprometer demais com a igreja, trabalhar incansavelmente, fazer obra social, cuidar de um monte de gente, ele vai fazendo muitas coisas e vai contabilizando ali quantas estrelinhas ele vai ganhar. Gente, não é isso que faz a gente entrar na eternidade, não. Sabe por quê? A eternidade é cara demais. A salvação é muito cara. Você não pode pagar. Amém. Nada que você faça. Você pode fazer obra social 24 horas por dia. Você pode dar sua vida pelas pessoas. Isso não vai pagar a salvação. Porque o único que foi capaz de pagar a salvação foi Jesus. Amém. Nenhum de nós é bom o suficiente para fazer isso, não, gente. Então as suas obras não vão te levar aos céus. As suas obras só vão revelar o quanto você foi conquistado por Deus, o quanto você recebeu de Deus, entendeu? Obra não é causa, obra é consequência. Se você teve um encontro verdadeiro com Deus, se você recebeu Jesus no teu coração, se a sua vida foi transformada, você ressignificou a sua história, porque quando a gente tem um encontro com Deus é o antes e depois, não é assim? A gente sabe o marco que foi. Então você ressignificou a sua história depois de Jesus. Se você ressignificou essa história
história e você não faz nada por causa disso diferente, então tem alguma coisa errada nisso aí. Porque é consequência natural. Pelo fruto se conhece a árvore, mas a árvore vem primeiro que o fruto. O fruto não transforma a árvore. O fruto só revela o tipo de árvore. Amém? A árvore vem primeiro. Se a árvore foi transformada, ela vai gerar bons frutos. Se não, ela não gera fruto nenhum. E Dorca foi uma mulher que gerou muitos frutos. Dorca foi uma mulher que foi reconhecida por esses frutos. E não foi por causa do título, não. Foi porque ela fazia isso por amor, jorrava. Você, quando tem um encontro com Deus, jorra de você. Você não faz porque você quer se apresentar, por exemplo, na igreja e pedir para trabalhar, mas você vai escolher um cargo que te dê visibilidade. Porque tem muitas pessoas que fazem isso. Mas eu quero um lugar onde eu possa ser reconhecida pela minha capacidade, pelo que eu sei fazer. Eu conheço uma irmãzinha lá na minha igreja. Ela está sempre na igreja, ela trabalha muito, é uma bênção ela. E um dia eu perguntei para ela, eu falei assim, qual cargo que você tem na igreja? Porque eu estou te vendo sempre fazendo um monte de coisa para todo mundo. Ela falou assim, não tem cargo nenhum. Eu só vou para lá e faço aquilo que precisa. Aonde precisam de mim, eu estou lá para fazer. Isso é vontade de fazer, isso é vontade de ajudar. Mas tem gente que precisa de ser reconhecido pelo que faz. Aqui, Dorca foi reconhecida por Deus. Olha, gente, uma vez eu passei por uma experiência, não foi aqui no Rio, já morei em muitas cidades, não vou dizer qual delas, mas não foi aqui. E foi lá no início do meu ministério, eu tinha pouco tempo de convertida. Eu sou uma pessoa sanguínea e eu sempre era muito mais agitada que eu sou hoje, sou muito mais calma. Mas eu era uma pessoa que gostava muito quando eu vi uma necessidade, eu queria ajudar, eu me intrometia na vida das pessoas para ajudar onde eu não era chamada, dava muito furo por causa disso. Mais uma vez, eu conheci uma professora de uma escola dominical, de uma missão de uma igreja, de um outro bairro, não era minha. E um dia ela falou para mim assim, poxa, eu queria tanto, era numa comunidade carente, e ela falou, eu queria tanto levar aquelas crianças para comer um cachorro quente em algum lugar. Elas nunca sentaram num restaurante, elas nunca saíram ali daquele bairro. Eu queria mostrar para elas uma outra realidade, mas eu queria fazer um movimento para fazer isso. Só que essa era fleumática, misturada com melancólica, que achava que tudo era muito difícil. Quer dizer, fazia um movimento para as crianças comer um cachorro quente na cidade, ela viu uma dificuldade. Ela era boa, porque ela estava lá sempre fazendo aquele trabalho. Mas quando se tratava de fazer um movimento, já era mais difícil para ela. E para mim era só instalar o dedo que eu estava fazendo o movimento. Certo? E eu falei assim, menina, mas você não precisa fazer um movimento, você quer arrecadar um dinheiro para levar eles para uma outra realidade? Então faz um trabalho que você possa fazer uma viagem com eles. Já que você vai se movimentar, sonhe uma coisa um pouco mais alto, para fazer algo além. E aí ela falou assim, mas eu não sei o que. Eu pensei, não vai adiantar, não vou convencer ela, eu vou fazer por ela. Eu falei assim, eu te ajudo. Vamos. E aí, gente, sanguíneo é assim, misturado com colérico, então, né, quase que não tem freio. E aí eu fui conseguir um clube da cidade, bem localizado, de graça. Eu consegui alguém muito bom para fazer a comida, consegui algumas pessoas que dessem o alimento para fazer. A moça que tinha uma mulher que tinha um buffet. Eu falei assim, não era para falar, a gente adita depois, né? Aí tinha um buffet. Vamos rebobinar. Tinha um buffet e ela conseguiu para mim todas as louças, tudo bonito, tudo chique, toalha chique, um negócio de alto nível que foi. Eu fui nas lojas da cidade, eu consegui várias lojas que dessem presentes lindos. A gente ia divulgar a marca da cidade e para distribuir aqueles presentes na hora do almoço. A velhinha vai me chamar para poder fazer evento na igreja. E aí eu consegui os presentes
arrumei um grupo de teatro da minha igreja, tinha um grupo de teatro maravilhoso, consegui um grupo para fazer. Todos os assentos foram vendidos, não sei quanto arrecadou, porque a parte do dinheiro eu transferi todo para ela. Eu falei, eu não quero nem saber quanto que dá, eu quero te ajudar a fazer isso aí, e você vê até onde você pode ir com esse dinheiro com as crianças. Até hoje eu não sei quanto deu, mas o meu objetivo era esse. Aí, gente, eu aprendi uma coisa muito triste, mas que me ensinou bastante. Nesse dia, quando eu comecei a fazer esse movimento todo, com certeza ela levou para o pastor dela. E aí ele me chamou na igreja. E ele me falou, senta aí que eu preciso falar um assunto sério. Falei, misericórdia. Pensei que o negócio era só para ajudar, né? Aí ele falou assim, muito bem, eu vou botar no boletim esse evento, né? Esse programa. E eu quero saber o seguinte, para o seu nome ir para o boletim, você vai ter que pedir carta de transferência para a minha igreja. Porque esse projeto só vai com a sua assinatura, com o seu nome como participante, se você estiver na minha igreja. Nunca falei isso com o meu pastor até hoje, isso tem mais de 20 anos. Eu espero que ele não ouça essa mensagem para ele não saber quem é. Eu nunca falei porque o meu pastor é uma pessoa maravilhosa. É um homem de uma integridade assim, fantástica. E ele ia ficar muito triste. Nem era nem de uma outra denominação, não era a mesma, só que era da igreja de outro bairro. E aí eu falei com o pastor assim, falei, pastor, o senhor não entendeu nada. Eu só queria ajudar aqueles meninos a fazer um passeio. Eu não sabia que ia para boletim da igreja. O senhor não precisa não, eu não vou sair da minha igreja não, eu adoro meu pastor, gosto demais da minha igreja, eu não vou sair de lá por causa disso não. O senhor bota o nome do senhor que o senhor quiser, ficar tranquilo. E eu saí dali, eu não sabia que isso acontecia dentro de igreja. Eu era recém-convertida, para mim a igreja era um oásis no mundo. Era um lugar cercado, onde uma luz brilhava e fazia as pessoas ficar diferentes. Eu falei, você entra na igreja, as pessoas se transformam, elas ficam boas. E aí o mundo caiu, abriu, e eu falei assim, misericórdia, não é assim que acontece. E foi uma coisa atrás da outra, e aí eu falei, bom, beleza, continuei fazendo o trabalho, foi lindo. No final fui dando Deus presentes, fizemos o sorteio dos presentes. O pastor não se satisfez com o que ele fez. Ele subiu lá em cima, no palco, pegou o microfone no final e disse, gostaria de dizer para vocês todos que tudo isso que aconteceu aqui, do mínimo esforço até o máximo, foi dessa moça que está aqui. E levantou a mão da professora. Foi ela que fez cada coisa que está aqui sozinha. E eu falei assim, eu pensei assim, Jesus não tinha necessidade de fazer isso. Não havia, mas o que aconteceu com o coração desse homem para ele fazer isso? Mas eu fiquei olhando, eu fiquei com vergonha para ele. Porque eu não precisava daquilo ali, sério? Mas eu fiquei envergonhada pelo que ele fez. Mas eu aprendi muito, gente. Eu aprendi demais ali. Sabe o que eu aprendi? Que você não pode apostar em ninguém, nem em liderança. Porque todos nós, que líderes ou não, somos imperfeitos. Temos nossas dificuldades emocionais. E outra coisa, a igreja do Senhor não vai ser derrubada por causa de um ou outro que faz alguma coisa errada. Porque essa igreja